Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o tempo santo da Quaresma nos educa ou reeduca em tantos aspectos da nossa vivência com os irmãos, assim como nos reeduca no nosso relacionamento, na comunhão com o Pai. Deus e os irmãos e Deus, não tem saída. Uma coisa não exclui a outra. Por isso a palavra de Deus hoje nos fala disso. Nosso relacionamento de identidade com o Pai não consiste em nós termos a cara de Deus, nem o sangue de Deus, que nós não temos, só Jesus. Mas a fisionomia de Deus nós adquirimos quando somos capazes da misericórdia. Aí sim, nesse caso, não se trata como na filiação terrena, em que se diz, ele tem a cara do Pai, é o mesmo sangue do Pai. Não. No caso do nosso relacionamento com Deus, são os modos, os trajeitos, diríamos o caráter, ou seja, aquilo que a gente herda interiormente. Não é assim na filiação terrena? Não se parece com o Pai, mas olha o modo como anda, olha até o jeito de balançar a cabeça. Ou seja, os trajeitos também nos identificam com o nosso Pai ou a nossa mãe terrena. Ele é bondoso como a mãe dele, ele não presta igual o Pai. Não é assim que a gente fala na linguagem terrena? Pois do mesmo modo nós também fazemos com Deus. Ele tem os modos do Pai dele. Ele é bondoso como o Pai dele. A mãe dele era assim, o Pai dele é assim. Por isso Jesus diz: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Ou seja, se nós não temos a cara de Deus, temos os trajeitos, podemos ter os trajeitos de Deus. E toda vez que nós formos capazes da misericórdia, as pessoas que conhecem Deus podem dizer: Deus é assim, Ele está agindo como Deus. E agora, meus irmãos e irmãs, até me veio a ideia do contrário, que eu até nem queria falar, mas também podem dizer, né? Ele tem os modos do demônio. O pai dela é o demônio, é filho do demônio. Mas Deus nos livre desta comparação negativa. Eu só quero ficar aqui na palavra de Deus, os gestos misericordiosos do nosso Pai que está nos céus, de modo que as pessoas possam assim nos identificar. Ele é capaz do bem, assim como Deus, porque é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Quanto à questão do julgamento,
Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, se encontra a explicação também quando nós descendemos de Deus espiritualmente. Até porque a condenação se tem que haver, o castigo se tem que haver, nem estou dizendo que haja, mas se tem que haver. Nós temos que entregar a Deus, é a ação de Deus, porque só Deus pode julgar com perfeição, só Deus pode recompensar com perfeição. Nós não somos capazes, nós nos enganamos, nós cometemos falhas, nós podemos errar numa avaliação ou num julgamento. Por quê? Porque nós não conhecemos a alma das pessoas, nós não conhecemos o coração das pessoas. Só Deus é capaz de fazer isso, só Deus é capaz de prescrutar o mais profundo de nós. Por isso está na Escritura que Deus diz: é a mim que cabe a vingança. Só a Deus, e não a nós, criaturas humanas, mortais, e que também merecemos lá as nossas condenações, e nem por isso Deus nos trata dessa maneira. Meus irmãos e irmãs, vamos ficar atentos ao tesouro que a palavra de Deus nos revela, que nos ensina, especialmente nesse tempo quaresmal, não só como ir para o céu, mas nos ensina também a vivermos direito, a vivermos melhor sobre a terra. Um instante de silêncio para que a palavra de Deus penetre no nosso coração.